Olá, vamos então chegando à nossa 10ª aula, a nossa última aula juntos, nosso último encontro. E nessa aula nós vamos continuar retomando aquele raciocínio que combate a nossa autossuficiência. No final da aula passada, eu falei para você que o Espírito Santo ele vem com uma intervenção poderosa para que nós não venhamos a produzir obras da carne. Sozinhos, nós só vamos conseguir produzir as obras da queda. Mas quando o Espírito Santo intervém, ele começa a manifestar suas marcas em nós, os seus frutos. Só que tem algumas pessoas que quando leem isso aqui, podem pensar, então eu não preciso de mais nada além disso, né? Deus, o Espírito Santo, ponto final. Só que nós somos, e nós precisamos entender, mais um princípio que precisa estar fundamentado em nós, é o princípio da eclésia, o princípio da igreja, o princípio do rebanho. O termo grego eclesia ou eclésia pode significar rebanho, é uma das traduções do texto, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas. A igreja é uma palavra plural, é uma palavra que implica muitas pessoas. E Deus fez dessa forma porque nós temos condições de nos ajudar a chegar na Terra Prometida. Quantas pessoas começam a caminhar sozinhos, começam a se achar autossuficientes também em relação ao seu próximo? Se a gente for parar para prestar atenção, até mesmo nos desenhos da nossa sociedade, nós enxergamos que não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Você pode ser um exímio caçador, você pode ser um exímio agricultor, mas na hora que ficar doente vai precisar de um médico, né? Eu tenho uma área de atuação, eu trabalho no direito, eu trabalho no Poder Judiciário do Estado de Goiás, trabalho com lei, com legislação, né? Mas eu preciso de policiais para fazer a segurança lá do fórum onde eu trabalho, né? A gente precisa de médico, precisa de pedreiro, precisa de frentista, de posto de gasolina, e nisso a gente vai vendo o desenrolar da nossa suficiência. E glória a Deus por isso. E na igreja, os desenhos funcionam da seguinte forma. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está abordando a igreja de Corinto porque eles estavam desenvolvendo um problema sério. Qual era o problema? Eles achavam que haviam dons do Espírito que eram superiores aos outros, de modo que havia dons do Espírito que deveriam ser que poderiam ser, inclusive, dispensáveis, né? Eles estavam se enaltecendo por causa dos dons que possuíam. Quando o apóstolo Paulo vai abordar esse problema e corrigir, ele vai usar uma metáfora muito interessante. Ele vai usar a metáfora do corpo. E aí ele diz que o corpo é um só, mas é formado de muitos membros. E todos os membros são indispensáveis, de modo que o olho não pode virar para o nariz e dizer, porque sou olho, não preciso do nariz, de modo que o nariz não pode virar para a boca e dizer, eu sou nariz, não preciso de boca, e ele fala, da mesma forma que um corpo não é feito só de ouvido, ou feito só de nariz, ou feito só de boca, ou seja, é formado por tudo isso e todos são indispensáveis, assim também é com a igreja. O Espírito Santo distribui os dons da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e para que nós possamos nos auxiliar mutuamente. Essas ideias o apóstolo Paulo vai trazer aqui para nós em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Olha só que coisa linda. Se alguém cair, se alguém for pego em pecado, a nossa primeira inclinação de sabedoria é tentar restaurar essa pessoa, é tentar trazer essa pessoa de volta e trazer em humildade, sabendo que
todos nós somos passíveis do mesmo tipo de paixão, nós devemos estar o tempo todo levando as nossas paixões para a cruz e nós devemos nos ajudar. Existe um papel muito importante na coletividade da igreja. É muito triste nós vermos algumas pessoas que estão abrindo mão disso, né? Eu vou ficar na minha, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar sozinho, tá tudo tranquilo, né? Porque eles realmente avaliam, né? Você pensa assim, tá, eu posso ficar em casa, eu posso ler a minha Bíblia, eu posso comprar os livros de bons pastores, bons teólogos, né? Eu posso ficar em casa e só assistir a escola de Tirano e não ir para o Ministério Irene, por exemplo, não ir para o culto do Ministério Irene. Eu estou aprendendo, tá tudo tranquilo. Só que o mais importante da congregação não é o que você vai ter, mas é o que você vai dar. Esse é um ponto que nós perdemos quando a gente ouve e lê sobre congregar. Congregar tem a ver com contribuir com o outro. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia, ele vai manifestando frutos em nós. Mas nós, dentro da igreja, de acordo com os dons que nos são dados, também temos a responsabilidade, nós também podemos ajudar uns aos outros quando um cair e não conseguir se levantar. No meu curso de casamento, eu tive aulas com um pastor presbiteriano que, assim, vou lembrar dele para o resto da minha vida, o pastor Walter da Igreja Presbiteriana Nacional. E ele leu um texto e trabalhou com a gente a exposição de um texto em Eclesiastes, quando fala que é melhor serem dois caminhando do que um. E ele diz, porque se um cair, e essa queda pode ser de vários tipos, pode ser na saúde, né? Mas também pode ser uma queda moral. Quando um cair, o outro consegue levantá-lo. O outro consegue restaurá-lo. Mas, diz o autor, o pregador, né? O autor do texto de Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador, né? Orador. Diz o pregador, triste será para aquele que caminha só e cair, porque não terá ninguém para ajudar a levantá-lo. E aí é interessante que ele vai falando, melhor serem dois do que um. Por quê? Porque o trabalho de dois tem melhor pagamento, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai lá e levanta, e ele vai, melhor ser dois do que um, melhor ser dois do que um. Aí lá no final ele diz, o cordão de 3 dobras não se rompe, porque nesses dois, né, nessa nossa comunhão aqui, existe um Deus presente, né? Existe a terceira dobra. Então, nós não podemos negligenciar a comunhão uns com os outros, a congregação, a ajuda mútua. Não pense assim, eu posso aprender sozinho, o Espírito Santo de Deus pode falar comigo aqui sozinho, ele pode, ele fala, ele se revela, mas nós congregamos, ainda além de cultuar o Senhor, nós também congregamos para ajudar uns aos outros. Tem a ver também com o que você pode fazer na comunidade cristã. Ele diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, ou seja, vós que andais pelo Espírito e não pelas obras da carne, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também, né? Continua vigiando, continua alerta, não tenha um espírito de matar pessoas, né? De acabar com pecadores. Lembre-se daquilo que é revelado no coração do próprio Deus em Ezequiel 33. Ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? O texto diz, assim diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é em que ele se arrependa, né? O meu prazer é que ele se converta dos seus maus caminhos. E ele fala, convertei-vos, convertei-vos. Se eu sou bom para anunciar, por que escolher o que é ruim? Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos nos precaver, nós devemos nos ajudar e continuar vigilantes para que não venhamos a cair também. Ele continua no texto, no versículo 2, e diz, levai os fardos uns dos outros, e assim estarei
cumprindo a lei de Cristo. Não deixe o seu irmão passar pelo que tem que passar sozinho. Se o chamado de Cristo é esse, vem e tome do meu jugo que é suave, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, nós também devemos transplantar isso para a nossa convivência como comunidade. Se o irmão está com dificuldade, nós precisamos ajudá-lo. Sejam essas dificuldades materiais, sejam essas dificuldades espirituais, nós temos condições de ajudar. Esse é um mandamento muito importante e que marca a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos levar os fardos uns dos outros. Nós não devemos ter um espírito individualista. Nós precisamos entender que eu não sou igreja, você não é igreja. Eu sou templo, você é templo. Nós somos igreja. A igreja é coletiva. A igreja é mais do que um e ela precisa ser pensada dessa forma. E aí ele continua, versículo 3. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. E parece que ele está sendo contraditório, mas ele está sendo muito coerente. Ele diz primeiro o seguinte: se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana a si mesmo. E aí você pensa assim, então só pode pensar ser importante quem é importante. O problema é que o relato bíblico acerca da queda diz que nós, por nós mesmos, não somos nada. Quando ele fala que cada um avalia o seu procedimento e aí terá motivo de orgulho, ele está falando das pessoas que estão na lei, né? E somente pensando em si mesmo, orgulhado em si mesmo e não nos outros, não existe orgulho na coletividade, o cara pensa e fala, eu sou bom o suficiente, eu dou conta sozinho, e aí ele não carrega fardo de ninguém, apenas o seu próprio. Ele não pensa nos outros, pensa apenas em si próprio. Ele não precisa parar para ajudar os que estão mancando. Ele avança, ele é o forte, ele dá conta sozinho. Esse é um preceito não cristão, é um preceito não bíblico, não é essa a ordenança. O apóstolo Paulo está tentando reforçar a ideia de coletividade, a ideia de unidade, né? Ao invés de individualidade, nós vivemos numa unidade onde cada um se preocupa com o sucesso espiritual uns dos outros. Versículo de número 6, ele diz assim, ó: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas com aquele que o instrui. Ele está falando de honra à liderança. Essa honra aqui, ela envolve todas as áreas, inclusive a área financeira, né? É importante que a gente entenda que aqui Deus está estabelecendo um princípio de sujeição uns aos outros e um princípio de honra. Então ele fala, ó, se tem alguém que está te abençoando com a palavra, torne essa pessoa participante dessas bênçãos, né? Dê algum tipo de honra por causa dessa... E não é barganha, né? Por causa dessa bênção, não é barganha, é honra. Você entende a diferença entre honra e barganha? Na barganha eu falo, se eu conseguir, te dou. Aqui não é isso, aqui é honra, aqui é você olhar para o outro e ajudar o outro, sabe? Existem renúncias, né? Na vida de uma pessoa, por exemplo, que se dedica a instruir outras pessoas, a discipular outras pessoas, a fazer discípulos de Cristo. Então ele está dizendo para que essas pessoas não fiquem na mão, né? Aquele que está sendo instruído, reparta tudo aquilo que tem acontecido de bom na sua vida também com essas pessoas, né? O apóstolo Paulo usa um princípio muito interessante quando ele fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 5. Ele diz o seguinte:
Ele diz que não é lícito amarrar a boca do boi enquanto debulha o milho. Ou seja, não é lícito que o boi esteja ali trabalhando e não possa nem comer um pouco daquele milho ali do trabalho, né? Esse raciocínio é o mesmo que Jesus Cristo tem quando vai falar sobre as pessoas que vão receber os apóstolos e os discípulos em casa e que vão oferecer comida. Ele fala que serão bem-aventurados e ele fala não é lícito, né, amarrar a boca do boi enquanto debulha o milho, e também é aquilo que Deus revela a Moisés na lei mosaica, quando ele separa os levitas e diz que da descendência de Levi eles não terão posse, eles serão sustentados pelas outras tribos, e aí o próprio Deus diz, não é lícito amarrar a boca do boi enquanto ele debulha o milho. A ideia é muito simples. Nós temos que nos preocupar uns com os outros e precisamos nos preocupar também com aqueles que têm a árdua tarefa de instruir e de levar a palavra de Deus às nossas vidas. E aí ele vai continuar no texto dizendo, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se nós valorizarmos os frutos do Espírito, se nós valorizarmos aquilo que o Espírito Santo considera que é importante, nós sempre colheremos tesouros para a eternidade. Mas na nossa autossuficiência, no nosso egoísmo, no nosso apetite desenfreado, nós só podemos semear e colher ruína para as nossas vidas. Lembre-se sempre, quem pratica as obras da carne, quem se inclina para a direção da autossuficiência, não pode herdar o reino dos céus. No versículo de número 9, ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O cristão, por causa do amor que é Deus, o ágape, o amor que se sacrifica, o amor que se doa, o amor que faz isso de modo incondicional, ele o tempo inteiro não deixa passar a oportunidade de fazer o que é bom. E aí ele diz, devemos fazer o bem enquanto é tempo e devemos fazer o tempo todo, principalmente aqueles que são da nossa família na fé em Cristo Jesus. Não podemos nos conformar, né? Aí vem o outro lado da moeda, né? O pastor é digno do honorário, o pastor é digno do salário. O pastor não pode trabalhar e não poder comer do fruto do trabalho. Mas isso tem que ser de forma equilibrada, de modo que, se um irmão está passando dificuldade na igreja, ele também não pode ficar calado nisso. Nós precisamos nos auxiliar. É, nas palavras do apóstolo Paulo, indesculpável nós termos dentro da igreja irmãos com farturas e irmãos que não comem nada. A igreja de Corinto estava caminhando para essa situação, de modo que eles estavam corrompendo até a ceia. Né? O texto de 1 Coríntios capítulo 11 fala disso. Pessoas que iam na ceia, comiam tudo, porque a ceia tinha a ver com isso, né? Contribuição, levava o cordeiro, aí uns comiam tudo e outros voltavam para casa com fome. E é isso que Paulo está dizendo, que é não discernir o corpo. Participar da Santa Ceia sem discernir o corpo é isso. Você não entender que nós estamos em unidade, que nós precisamos nos auxiliar e que é incompatível com a nossa confissão de fé. Uns terem muitos e outros não terem nada. É por isso que o dinheiro é ferramenta de mordomia. O apóstolo Paulo diz, não cessemos de fazer o bem, não vamos continuar persistindo em fazer o bem, vamos fazer o bem enquanto é tempo, o tempo inteiro, e não nos esquecer, principalmente, daqueles que são da nossa confissão de fé, da nossa família de fé. E aí, para terminar, ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo de punho próprio.
aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncidar, para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo agora vai fechar a ideia dele e ele diz: essas pessoas chegaram a vocês, querendo que vocês praticassem a circuncisão e guardassem a lei, fizeram isso apenas para se orgulharem em si mesmo, né? Porque o orgulho tem a ver com a autojustiça, e para fugirem da perseguição dos fariseus. Eles não estavam suportando a perseguição, então eles queriam ser cristãos, queriam andar nesse mundo, mas queriam não destruir aquilo que não foi feito para ficar, aquilo que era transitório, ou seja, a lei e a primeira aliança, né? Só que aí Paulo fala, essas pessoas querem que vocês guardem a lei, mas nem eles cumprem a lei. Em primeiro lugar, porque é impossível cumprir toda a lei. É impossível que isso aconteça. A lei não foi feita especificamente para salvar. A lei não foi feita especificamente para santificar. Mas antes de qualquer coisa, foi feita para mostrar quem nós somos. Mas esses homens queriam mostrar serviço, estavam envaidecidos, queriam falar deles. A autojustiça causa isso, né? Eu sou santo, eu sou bom, olha como eu sou melhor do que você. Era isso que eles buscavam. E buscavam também apaziguar uma perseguição que recaía sobre eles. O cristão não pode temer a perseguição. O que é escândalo para o mundo, para nós, é o poder de Deus, a cruz de Cristo. E aí ele diz que ele não faz isso. Ele não se gloria do que fez, a glória dele vem da cruz de Cristo. O que é motivo de orgulho para ele é saber que Cristo o justificou. A cruz de Cristo é motivo de glória, a cruz de Cristo é motivo de exultação para Paulo. Todas as vezes que Paulo pensa no que existe de bom nele, a imagem que vem à sua cabeça é o Cristo crucificado. E aí ele continua. 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Não interessa se você cumpre ou não cumpre a lei. Não interessa essa briga que acontece entre os que cumprem e os que não cumprem a lei, pois nenhum dos dois é nada. O que é alguma coisa? É a nova criatura. E a nova criatura passa especificamente pelo Cristo crucificado. É isso que é maravilhoso, é isso que é importante, é isso que deve ficar, de modo que não é ser circuncidado ou não ser circuncidado, é o nascer de novo, é o entender que nós estávamos completamente degenerados e que a cruz de Cristo nos proporciona um novo nascimento. Lembre-se de Nicodemos, lembre-se de Jesus conversando com Nicodemos e ele fala o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus Cristo fala, você precisa nascer de novo, nascer da água, nascer do batismo do arrependimento, né? O batismo na água simboliza isso. Batismo significa confissão pública de arrependimento, né? E o nascer do Espírito é esse novo caráter impresso em nós, o caráter que nos foi predestinado, né? A escolha de Deus nos tempos eternos é que nós fôssemos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E isso acontece pelo Espírito Santo. É isso que importa, é isso que é glorioso, é isso que muda o mundo. É o ser nova criatura. E aí ele termina, né? Que a paz, a misericórdia estejam sobre todos os que andarem conforme essa norma e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém.
Essa saudação final é a última parte de uma carta, né? Lá no começo, falei para vocês, a carta tem remetente, destinatário, saudação inicial, corpo da mensagem e saudação final. Nós fechamos esse texto entendendo o que sobre isso? Entendendo que sem a intervenção de Cristo e sem esse relacionamento com Deus habitando em nós, não temos condição de alcançar uma vida eterna. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. A lei veio mostrar por que o salário do pecado é a morte. Mas ele diz também que Cristo veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Cristo quer nos dar mais do que vida, quer nos dar vida em abundância. Não podemos eliminar o Senhor Jesus Cristo da nossa vida se queremos alcançar vida em abundância. Essa é a mensagem da cruz do Evangelho, que Paulo diz que tem poder para salvar qualquer pessoa do mundo, seja judeu, seja grego. Cristo crucificado tem esse poder. Essa é a mensagem que nós carregamos todos os dias. Essa é a mensagem que pode salvar aquela pessoa que você tem orado todos os dias. Essa é a mensagem que pode salvar o teu colega de trabalho, teu esposo, tua esposa, teus filhos, seus pais, pessoas que você ama, pessoas que você quer bem. A melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é apresentar esse Cristo crucificado. Esse Cristo que coloca-nos numa posição de humildade. Nós temos vivido uma era em que está todo mundo querendo ter razão, está todo mundo querendo lacrar, está todo mundo querendo diminuir uns aos outros. Todo mundo quer estar do lado certo, mas o lado certo é esse. Nós somos pecadores, somos dependentes da obra da cruz do Calvário, nós precisamos todos os dias de uma intervenção do Espírito Santo, e isso vai nos colocando no nosso lugar, numa posição de humildade, prostrados, rendidos, e é nessa posição que nós desceremos justificados. É aquele publicano batendo no peito e dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, que desceu justificado. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem que é escândalo para a vaidade do mundo. É essa mensagem que é escândalo para aqueles que acham que não há nenhum problema com eles, que eles são super bons, que podem apontar o dedo para as pessoas e no final das contas não conseguem arrebatar ninguém. A carta aos Gálatas é evangelho. O apóstolo Paulo, depois que virou a chavinha, dedicou sua vida ao Evangelho e ele trouxe grandes contribuições elucidando a glória do Cristo crucificado. É com essa mensagem que eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu estou à disposição de vocês do Ministério Irene. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós somos uma família só. Fui muito abençoado, amadureci muito junto com vocês e espero muito que a palavra do Senhor Jesus tenha produzido bons frutos em vocês também. Fiquem com Deus e até uma próxima.